curso Daily English com Diulfo Antônio. Como de sempre, olha, ainda estamos com tempos verbais compostos em inglês. E ainda vamos de ver zero conditional, first conditional, second conditional e ainda third conditional tenses. Mas agora estamos a ver tempos verbais compostos. Olha, e professor, é difícil falar inglês. Professor, não tem sido fácil falar inglês. Já quando estamos com alguém que domina inglês, diz que não está fácil falar português. O inglês é mais simples que português. Qual é a verdade? Professor, qual é o segredo para dominarmos o inglês? Olha, qualquer língua, qualquer dialeto, o segredo está nas estruturas dos tempos verbais. Por quê, professor? Por causa do verbo, que é a ação, não é? Sem a ação, você não pode falar nenhuma língua. Por isso que o verbo, em qualquer língua, é uma ação. Por essa razão, ela flexiona em gênero, número, grão e mais o quê? Eu não vou dizer nada. Por enquanto, estamos a ver já o tempo número 8, depois iremos número 9, não é? Professor, por que nós estamos a usar desde o primeiro momento dos tempos verbais o único exemplo de chocolate? Olha, é só para podermos, a partir de um único exemplo, conseguirmos ter mais ou menos a radiografia dos tempos verbais compostos, como eles funcionam. Se você quiser, pode ensaiar e praticar na sua casa usando qualquer outro verbo, mas preste atenção para não entrar em confusão na formação nas mudanças do verbo que você escolher, porque é um pouco diferente do português, não é? Ah, por enquanto, vamos ver agora o future continuous. Como é o futuro progressivo, ou o futuro continuado, ou o futuro gerúndio, não é? Em inglês, nós usamos esta estrutura aqui, não é? Future continuous tense. A estrutura é esta. Coisa muito simples, não é? É esta aqui, a estrutura, não é? Sempre começa o sujeito, mais a expressão will, mais o verbo ser, no infinitivo, be, mais o verbo e acrescentar com o sufixo ing, não é? Subject plus will plus be plus verb plus ing. Professor, como seria o exemplo do future continuous tense? Muito simples. I will be eating chocolate. I will be eating chocolate. Note que está aqui o sujeito, a expressão will, o verbo ser, o verbo está aqui, eat, está aqui, no infinitivo, mas o sufixo ing, este aqui, passa por aqui. E aqui a seguir é substantivo, simplesmente. Coisa muito simples. Assim como podemos falar, por exemplo, I will be teaching English. Né? Muito simples. É só nos fixarmos na estrutura desse tempo e a seguir nós podemos simplesmente conjugar qualquer outro verbo. Basta descobrir o segredo da estrutura desse tempo composto. Por exemplo, para o future continuous tense, a estrutura é esta aqui. Sujeito mais a expressão will mais o verbo ser, não é? A expressão be mais o verbo mais o sufixo ing. Muito simples. Agora, como seria o future perfect continuous? Perdão, o future perfect tense? Coisa muito simples. Está aqui a estrutura, de novo. Está aqui. Esta é que é a estrutura. Muito simples.
Está aqui. Subject plus will plus have plus verb. Olha, como eu disse, não é? Quando estamos a falar do perfect tense, nós usamos sempre o verbo ter. Quando estamos a falar dos outros tempos continuous, nós usamos o verbo ser. Dependendo do past, aqui continuous, aqui o verbo be vai passar para o passado, was. Enquanto no perfect só tense, se for futuro, nós vamos usar primeiro a expressão will, não é? Mas o verbo ser no presente. Se for o passado, você viu ontem que a aula que tivemos ontem, aqui no passado, past perfect tense, aqui em vez de entrar had, entra o passado deste, que é had, não é? Então, é só para você ver. Neste continuous usamos o verbo ser e neste perfect continuous é verbo have, mas future continuous have, mas a diferença do futuro aqui, não é? É que nós usamos primeiro o will, tanto no future continuous como no future perfect. Nós usamos primeiro a expressão will, não é? Aquela expressão mesma que usamos para formar futuro simples, lá nos tempos verbais, não é? Agora aqui, no futuro perfeito e continuado ou progressivo, usamos a expressão will em primeiro lugar. E a seguir nós usamos tal verbo auxiliar, que neste caso aqui é o verbo ser. E aqui mais o verbo simplesmente no infinitivo, sem tocar é. Então como seria o exemplo? Está aqui muito simples já, o mesmo exemplo. I will have eat chocolate. Nota que aqui no perfect, no futuro perfeito, nós aqui não precisamos colocar aqui o progressivo, porque este aqui não é progressivo. Progressivo é este aqui, por essa razão temos este sufixo aqui, ing. Aqui, por se tratar do perfeito, simplesmente, estamos a usar simplesmente o infinitivo do verbo. Por essa razão está I will have eat chocolate. Certo? Muito bem. Agora, vamos lá ver a outra situação aqui, não é? Já no número 10, não é? O número 10 está a dizer o seguinte. O número 10 está assim. Future Perfect Continuous Tense. Como é o exemplo, a estrutura do Future Perfect Continuous Tense? Ainda vamos prestar atenção na estrutura. A estrutura é esta aqui, não é? A estrutura é esta aqui, como pode ver. Agora, aqui no Future Perfect Continuous Tense, praticamente usamos o sujeito mais a expressão will, mais o verbo have, mais o verbo been, mais verbo, mais a expressão ing. Então, note que aqui a situação é um pouco complicada, não é? Parece que todos os verbos auxiliares estão incluídos ali. Mas não. Você há de notar que é muito simples, porque estamos a falar do future perfect continuous. Estamos a falar do futuro perfeito continuado. Lembra-se que o futuro perfeito, aliás, o tempo perfeito é aquele em que nós já realizamos a ação e não resta dúvida. E não, quer dizer, não há mais dívida para com esse tempo. É como eu dizer, eu já fui para Maputo. Um dia eu fui para Maputo, ou eu já que cheguei em Maputo. Se eu digo que já que cheguei em Maputo, significa que cheguei e voltei. Não continuei lá, não é? Então, quando estamos a falar do tempo perfeito, queremos exprimir uma ação que já fomos realizar e completamos. Mas ela varia de tempo para tempo. Neste caso,
Se for presente, se for o passado ou o future, ela vai variando aqui por meio de acrescentar os verbos, não é? Se for no presente, você há de ver que não vamos usar a expressão will, mas vamos usar apenas be, não é? Se for o past, nós não vamos usar have, vamos usar had. E note que neste futuro, o futuro perfeito, continuado ou progressivo, ele alberga tanto a expressão will como have, no presente, no have, mas o verbo ser, ele sempre está no passado particípio. Esta parte aqui, ele nunca vai mudar o verbo ser neste tempo aqui, presente continuado, não é? Está aqui. Então, neste caso, aqui, aqui vamos continuar sempre com a expressão, o sufixo ing, porque estamos a falar de um futuro continuado, quer dizer, progressivo, não é? Aqui. Nós usamos esta expressão have aqui por causa do tempo que é perfeito, aqui, não é? E usamos esta will aqui por causa do próprio tempo principal, futuro. Então, aqui é simplesmente para poder fazer conexão do tempo entre este will com este, só para diferenciar, não, de um tempo simples. Se fosse um simples, seria só I will eat chocolate. Não, senão dessa forma seria o simples. Então, esta been aqui entra aqui só para poder diferenciar de um tempo simples, não é? Certo. Eu acredito que já entenderam. Nós estamos a usar a expressão will por causa do próprio tempo, não é? Mas have por causa do tempo que é perfeito. E been para diferenciar da conjugação simples, de dizer I will eat, simplesmente. E neste caso, ao adicionarmos estes três membros aqui, então nós estamos a formar Future Perfect Continuous Tense. Um futuro, não é? Perfeito, progressivo, não é? Que nessa altura, enquanto tal ação ou alguém vem, eu já terei ou estarei comendo chocolate. Quer dizer, a pessoa há de vir, eu ainda estarei comendo chocolate. A pessoa há de vir, chega, a gente continua a conversar, eu estarei comendo chocolate. E a pessoa ainda há de ir, ela me deixará, eu ainda estarei a comer o chocolate, não é? Professor, então como seria o exemplo disso? Muito simples. Está aqui o exemplo número 1. I will have been eating chocolate. Não se esqueçam, o been sempre vai estar ali. Este ing é este verbo aqui. Verbo, eat, este aqui, que é este aqui, e o sufixo ing, este aqui, por causa do futuro progressivo. Aqui sempre é o substantivo, não é? Então está aí. O outro exemplo está aí, que eu referi no passado recente, não é? I will have been teaching English, for example. Ok? Eu estarei ensinando inglês. Ou eu terei estado a ensinar inglês. Eu terei estado a comer chocolate. Eu terei estado a ensinar inglês. Pessoal, até aqui dúvidas sobre tempos verbais compostos a partir do present simple, present perfect continuous, present continuous, past perfect continuous, future continuous, future perfect continuous tense. Até agora, tem alguma dúvida a seu respeito?
Ainda estamos a ir para ver mais outros verbos, não é? Simplesmente que vão nos ajudar, não é? A estabelecermos um alicerce de forma clara de como nós começaremos a formar curtas frases em inglês, não é? A partir destes diversificados tempos verbais. E lembrar que este é o seu curso English for Everyone com Diolfo Antônio, onde eu te ensino a partir do absoluto zero, passo a passo, até conseguir falar inglês, não é? Para você que já conclui nível médio, ainda não está a toxicar o inglês, mas você tinha o inglês todos os dias, mas concluiu, não está a toxicar inglês, não faz ideia de como arrancar. Este é o seu canal.